Continuando aqui numa visão do Fridio Capra, né? Insistindo nisso porque o tema é muito amplo e ele está realmente muito ligado à nossa problemática atual, e não digo nem problemática, mas um verdadeiro labirinto, uma verdadeira tragédia, né? O mundo está com a sua cadeia produtiva agora em 2020, paralisado, semi-paralisada, um sistema de produção econômico propriamente quase que totalmente em xeque. Então é preciso que haja rapidamente uma mudança, né, uma divergência de concepção, uma alteração dessa concepção no sentido de conceito, de produção de política, de civilização propriamente dita. Se faz agora urgente, não dá mais para ficar adiando, relevando isso. E a questão toda está ligada a uma visão, ao choque entre a visão sistêmica, que seria a visão, e uma visão quântica, vamos dizer assim, mais ou menos essa inter-relação. A visão sistêmica, ela considera que existe uma inter-relação entre todos os efeitos da sociedade, todos os eventos da sociedade, tudo que é produzido pelo homem, ele tem um efeito colateral e tem uma interdependência e um determinado resultado, uma determinada consequência. A nossa crise atual, essa crise agora do século XXI, que inclui tudo, né? Produção, política, psicologia, relações pessoais, familiares, etc. Tudo isso que a gente está vendo aí, essa crise civilizatória, né? Como um resumo, ela está ligada a um processo de efeito colateral, na medida em que uma política central ela tem um conceito de produção, ela tem um conceito de maximização, ela tem um conceito de favorecimento a pequenos grupos, né, a poucas classes. Isso, evidente, tem um efeito na natureza, tem um efeito ecológico, tem um efeito social. Isso tem uma volta, tem um rebote, que como resultado final, é essa crise que nós estamos vivendo, uma crise paralisante, né, de um sistema político como um todo, né, envolvido a produção, a economia, e inclusive como subproduto uma crise sanitária, essa que a gente sabe que está acontecendo. Então só tem uma saída agora para o vetor aí de poder, né, para o vetor para esse centro de produção, de poder político, de poder conceitual, de poder cultural, né, que organiza a sociedade, a civilização. É entender que essa visão sistêmica ela tem que ser considerada, ela tem que ser trabalhada no sentido de se harmonizar os seus efeitos colaterais. Então, daqui para frente, a sociedade, lógico que isso não pode ser feito de uma hora para outra, mas a crise expôs de uma maneira essa necessidade de se medir efeitos colaterais, porque ele chegou a um ponto quase que de destruir o nosso processo de circulação, né, de produção e de civilização propriamente, que não dá mais para se conviver sem se considerar que o sistema ele tem que se interrelacionar muito bem. Quer dizer, uma medida econômica, uma medida que é interessante do ponto de vista do lucro de um determinado grupo e de uma determinada classe, se ela prejudicar a maioria da sociedade, aquilo tem que ser coibido, aquilo tem que ser reformulado. Então isso é uma total reformulação do sistema capitalista, do sistema político neoliberal, de toda a concepção de pedagogia, enfim, de conceito da produção, da inter-relação, da produção da sociedade, da civilização. Então daqui para frente essa relação sistêmica ela vai ter que ser entendida e reformular cada passo do nosso sistema de produção. Agora o nosso problema, entender isso não é muito difícil. Entender que nós estamos aí sob efeito de uma crise que é efeito de um processo de efeito colateral. Só que a questão é como isso vai ser feito e principalmente a velocidade, porque existe a urgência de se mudar isso tudo. O que nós temos que ver daqui para frente é a que ponto a sociedade vai reagir. A sociedade vai entender que é inviável continuar como está e que medidas vão ser tomadas daqui para frente, não de hoje para semana que vem, de hoje até para o ano que vem, eu digo nas próximas
no próximo curto prazo aí, que medidas são essas? Em que velocidade e que efeitos a gente já pode sentir de imediato no próximo ano ou daqui para frente? Então, é muito importante se entender e se ficar de olho nesse termômetro de como a sociedade vai se entender como realmente um mundo sistêmico, um mundo que é interdependente e que há reações colaterais, os prejuízos causados por um modelo econômico, um modelo político que não considera esses efeitos, essas vias laterais, se ele já está começando a ser superado e para onde ele está indo, exatamente com que velocidade.